E foi assim, irmãos, que a minha vida começou a mudar. Depois daquele dia no centro espírita, quando o adversário falou a verdade pela boca daquela mulher. Ele está aqui porque a oração da mãe dele não deixa ele morrer. Eu saí dali tremendo, mas com uma certeza no coração. Deus ainda estava me chamando. Cheguei em casa e pela primeira vez em anos, a porta da igreja estava aberta para mim. Não foi um convite de homem, não foi um sermão, não foi uma música, foi o Espírito Santo falando dentro de mim. E eu lembrei das palavras que a mãe ouvirá na igreja: teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Naquela hora entendi, Deus não tinha me soltado. O batismo que mudou tudo. No domingo seguinte, dia 12 de março de 2017, eu entrei na igreja pela primeira vez depois de anos. Não foi fácil. As pernas tremiam, o corpo ainda doía das feridas e o coração batia forte. Mas quando o irmão começou a pregar sobre Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo dentro de mim quebrou. Naquele mesmo culto, levantei a mão e pedi para ser batizado. Não tinha mais dúvida, eu queria servir a Deus. E quando desci as águas, irmãos, foi como se todo aquele peso saísse de mim. Não foi só a água, não foi só o irmão que batizou, e foi o Espírito Santo enxugando as minhas lágrimas. E sabe o que aconteceu? Comecei a falar em línguas. Não foi algo ensaiado, não foi algo forçado, foi Deus confirmando que Ele tinha me aceitado de volta. E ali, na frente de todos, o fogo que queimava o meu corpo começou a perder força. A cura que veio aos poucos, mas veio. Muitos pensam que a cura vem de uma hora para outra, como um passe de mágica. Mas não, irmãos. Deus trabalha no tempo dele, e Ele sabe o que é melhor. As feridas não sumiram no dia seguinte. As bolhas ainda doíam. Mas cada dia que eu ia à igreja, cada vez que eu orava, cada vez que eu lia a Bíblia, eu sentia aquele fogo perdendo força. Os médicos falavam, isso é crônico, não tem cura. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Em 3 meses, as feridas começaram a secar. Em 6 meses, já não precisava mais de tanto remédio. E hoje, 5 anos depois, não tenho mais nenhuma marca daquele fogo no corpo. Deus não deixa marca, irmãos. O que o inimigo quis usar para me destruir, Deus transformou em testemunho. A família restaurada. Mas sabe o que foi mais lindo que a minha cura? Ver a minha mãe sorrindo de novo. Ela que tanto orou, que tanto chorou, que tanto jejuou por mim, hoje vê o filho servindo a Deus. E não foi só eu. Meu irmão, que também tinha se afastado, voltou. Minha irmã, que nunca tinha ido à igreja, hoje é batizada e serve no coral. A minha casa, que estava dividida, hoje está unida em nome de Jesus. E sabe o que a mãe sempre diz? Filho, eu não orava para você voltar para a igreja. Eu orava para você voltar para Deus. Porque se você voltasse para Deus, a igreja era consequência. As provas que vieram depois, e como Deus nos sustentou. Mas não pensem que depois do batismo tudo foi só alegria. O inimigo não gosta de ver uma alma resgatada. Veio tentação, veio desânimo, vieram até pessoas falando, você acha que vai aguentar? Mas Deus é fiel. Uma vez, eu quase desisti. Estava fraco, pensei, será que vale a pena? Aí, um irmão me chamou e disse, lembra do anzol? Deus já te fisgou. Ele não vai te soltar. E foi assim que a cada prova a fé foi ficando mais forte. Hoje sou cooperador na igreja. Hoje, levo jovens para Cristo. Hoje vejo famílias sendo restauradas como a minha foi. A lição que ficou. Irmãos, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele está lá puxando o anzol. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele está preparando a restauração. E sabe o que eu aprendi? A oração de uma mãe tem poder. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. 2. Deus usa até as coisas ruins para nos trazer de volta. A minha doença foi o meu despertador. 3. Fidelidade é mais importante que milagre. Não adianta querer a cura sem querer a Deus. 4. A igreja é a família que Deus nos deu. Foi lá que eu encontrei força para continuar. O chamado final. Hoje eu olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe. Na praça, quando eu pensava que estava livre. No centro espírita, quando o inimigo falou a verdade sem querer. No batismo, quando as águas lavaram o meu passado. Na cura, quando Deus mostrou que Ele é maior que qualquer doença. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Se você está afastado, Deus está te chamando. Se você está doente, Deus está te curando. Se você está fraco, Deus está te fortalecendo. Não solte a mão dele, porque o anzol da graça já te fisgou, e Deus não vai te soltar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Fim do testemunho. Este relato segue o padrão da CCB.
detalhes concretos, linguagem simples, foco na glória de Deus, advertências sutis e conclusão edificante. Pode ser usado em cultos, reuniões de jovens ou como material de edificação nas redes sociais da igreja. Amados, deixem eu contar mais um detalhe que marca a fidelidade de Deus na minha vida. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo ia ser fácil. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não nos tira do fogo só para nos jogar num colchão de rosas. Não, Ele nos refina. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Aprovação após o batismo. Eu saí daquelas águas com uma alegria que não cabia no peito. Mas no dia seguinte, acordei com as feridas ainda ardendo. Alguns irmãos me disseram: irmão, agora que você está batizado, Deus vai te curar logo. Mas não foi assim. As bolhas ainda sangravam, a dor ainda queimava e o médico ainda falava em internação. Eu me lembro de uma noite deitado na cama, olhando pro teto, e o desânimo bateu forte. Será que Deus me abandonou? Pensei. Mas aí, como um raio, veio na minha memória a palavra que a irmã tinha dado na igreja alguns dias antes: Deus não faz obra pela metade. Se Ele começou, Ele vai terminar. E foi nesse momento que eu entendi: a cura não era só do corpo, era da alma. A visitação no quartinho de oração. Uma madrugada eu não aguentava mais a dor. Resolvi me arrastar até o quartinho de oração da igreja. Não tinha ninguém, só eu e Deus. Ajoelhei ali com as mãos tremendo e comecei a clamar: Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou servir ao Senhor do mesmo jeito. Mas se for da tua vontade, tira essa dor de mim. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu orava, senti uma brisa suave passar pelo meu rosto, como se alguém tivesse aberto uma janela. Mas não tinha janela aberta. E então, uma voz mansinha, não era barulho, não era eco, mas era como se alguém falasse bem no meu coração: Filho, a tua fé te salvou. Levanta e vai para casa. Eu me levantei daquele chão tremendo, não de fraqueza, mas de poder. Quando cheguei em casa e olhei no espelho, as feridas ainda estavam lá, mas a dor tinha sumido. Não era a cura completa ainda, mas era um sinal. Deus estava me dizendo: eu tô aqui. E eu tô no controle. A cura progressiva e a lição da paciência. Nos dias que seguiram, as feridas começaram a secar. Devagar. Não foi de um dia para o outro. Foi como Deus faz, no tempo certo, do jeito certo. O médico que me atendia, um homem já de idade, olhava para mim e coçava a cabeça. Isso não é normal. Essas feridas deveriam estar piores, não melhorando. Eu só sorria e falava: Doutor, é Deus quem está cuidando de mim. Até que um dia, depois de quase 3 meses, eu olhei pro meu braço e não tinha mais nenhuma marca. Nenhuma cicatriz. Só a pele lisa, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que eu entendi outra lição. Deus não só cura. Ele apaga as marcas do passado. A restauração da família. Mas a maior bênção não foi só a cura. Foi ver minha família de volta nos caminhos do Senhor. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje está firme na igreja, servindo nas irmãs. Meu pai, que antes só ia para a igreja de vez em quando, hoje é um dos primeiros a chegar nos cultos. E eu? Bom, hoje eu sou cooperador de jovens. Sim, o mesmo que um dia falou que não ia mais pisar na igreja. E sabe o que é mais lindo? A gente ora junto agora. Não tem mais aquelas discussões, aqueles olhares de decepção. Tem paz, tem amor, tem Deus no meio de nós. O encontro com aquele jovem na praça. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Alguns meses depois de eu ter sido curado, eu estava passando pela mesma praça onde eu costumava ficar. E lá estava ele, aquele mesmo jovem que me levou pro centro espírita. Ele estava sentado no mesmo banco, com o mesmo cigarro na mão, a mesma música alta no celular. Mas dessa vez eu não sentia mais inveja. Senti compaixão. Aproximei dele e falei: E aí, irmão? Tudo bem? Ele me olhou meio surpreso. Você não é aquele cara que estava cheio de ferida? Eu sorri: Sou. Mas Deus me curou. Ele ficou quieto, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Depois baixou a cabeça e falou: Pô, eu tô ferrado, irmão. Minha vida tá uma bagunça. Eu não preguei. Não falei de inferno, não falei de juízo. Só coloquei a mão no ombro dele e falei: Deus pode te curar também. Não das feridas do corpo, mas das da alma. Vem comigo na igreja domingo. Só vem. Ele não foi naquele domingo, nem no outro. Mas 3 meses depois, ele apareceu na porta da igreja. Hoje ele tá batizado. Hoje ele tá servindo a Deus. Isso é obra de Deus, amados. A lição que ficou. Eu aprendi que, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente vira as costas, ele tá lá, esperando. 2. A oração dos pais vale mais que ouro. Minha mãe orou por mim em silêncio, e Deus ouviu. 3. A igreja é o hospital dos pecadores.
Não é lugar de perfeitos. É lugar de quem precisa de cura. 4. Deus não apaga só a dor. Ele apaga a marca. Hoje eu não tenho nenhuma cicatriz no corpo, mas a maior cicatriz que Deus apagou foi a do meu coração. O chamado de hoje. Se você está ouvindo esse testemunho e está afastado, Deus está te chamando de volta. Não importa o que você fez. Não importa para onde você foi. O anzol da graça já te fisgou, e Deus não vai te soltar. Se você está doente, Deus está te curando. Pode não ser do jeito que você quer, pode não ser no tempo que você quer, mas Ele está agindo. Se você está fraco, Deus está te fortalecendo. A força não vem de você, vem dele. E se você já está firme, não solta a mão de Deus. Porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Esse relato mantém a essência da CCB. Detalhes reais, linguagem simples, foco na glória de Deus e no poder da oração e da fidelidade. Pode ser usado em cultos, reuniões de jovens ou como material de edificação, sempre levando a mensagem de esperança e restauração. A visitação que mudou tudo. Assista só comigo esse detalhe que muitos não sabem. Depois que eu voltei para a igreja, as coisas não ficaram fáceis não. O adversário não gosta de ver ninguém de volta pro caminho do Senhor. Ele sabe que quando um filho pródigo volta, Deus faz festa no céu. E o inimigo das nossas almas não ia ficar quieto. Eu me batizei, recebi o Espírito Santo, comecei a congregar direitinho, mas tinha uma coisa que ainda me perturbava, as lembranças. Toda vez que eu fechava os olhos, vinham aquelas imagens do passado, as noites na praça, as más companhias, as palavras que eu tinha falado para minha mãe. Parecia que o diabo queria me lembrar. Você não merece estar aqui. Você é um hipócrita. Até que um dia, num culto de quarta-feira, o irmão que estava dirigindo falou assim: tem alguém aqui que está sentindo uma luta na mente. Deus está dizendo: filho, eu já apaguei isso. Por que você ainda carrega? Na mesma hora, eu senti como se uma mão pesada saísse das minhas costas. Glória a Deus! Não foi barulho, não foi espetáculo, foi só uma paz que encheu meu coração. E dali pra frente, aquelas lembranças não voltaram mais. Não porque eu esqueci, mas porque Deus tirou o peso delas. Ele não apaga a memória, mas ele apaga a culpa. A provação que veio para fortalecer, mas o adversário não desistiu. Pouco tempo depois, eu comecei a sentir umas dores fortes no estômago. Fui no médico, fiz exame e o resultado veio: úlcera nervosa. O médico falou: isso é estresse, ansiedade. Você precisa se cuidar. Eu podia ter ficado desesperado. Podia ter falado: Deus, por que isso agora? Eu tô servindo a ti, tô na igreja, tô fazendo tudo certo. Mas lembrei da palavra que a irmã tinha dado num culto: as provações não vêm para te destruir, vêm para te provar. E quando você passa, você sai mais forte. Então, em vez de reclamar, eu me ajoelhei e falei: Senhor, se essa dor é para me aproximar mais de ti, então eu aceito. Mas me dá força para suportar. E sabe o que aconteceu? A dor foi passando aos poucos. Não foi milagre instantâneo, foi Deus trabalhando no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Hoje eu não tenho mais úlcera. Mas o mais importante, eu aprendi que a fé não é ausência de problemas, é capacidade de enfrentar eles com Deus do nosso lado. O dia em que Deus mostrou o seu poder, tem um detalhe que eu não contei ainda. Depois que eu me batizei, eu comecei a sentir um desejo muito forte de servir na obra do Senhor. Mas eu tinha vergonha. Falava: eu? Com todo o meu passado? Quem vai me aceitar? Até que um domingo, o irmão que estava pregando olhou para mim e falou: Deus está chamando você para trabalhar na seara. Não é para ficar só recebendo, é para dar também. Eu tremi. Não era medo. Era o Espírito Santo falando comigo. Na mesma semana, o cooperador me chamou e falou: irmão, a gente precisa de ajuda na limpeza do templo. Você topa? Eu podia ter falado não. Podia ter arrumado desculpa. Mas lembrei da palavra: quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então eu comecei a varrer o chão da igreja, arrumar as cadeiras, ajudar onde precisava. E foi ali, servindo nos bastidores, que Deus me deu a maior alegria. Um dia, um irmão mais velho, que já estava na igreja há anos, veio até mim e falou: filho, eu estava observando você. Você mudou. Não é mais aquele jovem rebelde. Agora você tem um brilho diferente. Continua assim que Deus vai te usar muito. Aquilo foi como um selo de aprovação de Deus. Não precisei de título, não precisei de posição. Bastou ser fiel no que era pequeno. A família restaurada. Hoje, a minha mãe não chora mais. Ela sorri. Todo domingo, a gente senta junto no culto. Às vezes, ela põe a mão no meu ombro e fala baixo: filho, valeu a pena cada oração. E o meu pai, que antes nem queria ouvir falar de igreja, hoje congrega conosco.
Não foi da noite pro dia, foi Deus trabalhando no coração dele, como trabalhou no meu. A minha irmã, que estava seguindo os mesmos caminhos errados que eu segui, também voltou. Um dia, ela me falou: você mudou. E se você mudou, eu também posso. Isso é o poder do testemunho, irmãos. Uma vida transformada fala mais que 1000 sermões. A mensagem final. Se você está lendo isso hoje e está afastado, Deus está te chamando de volta. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está longe. O anzol da graça já te fisgou, e Deus não vai te soltar. Se você está doente, Deus está te curando. Pode não ser do jeito que você quer, pode não ser no tempo que você quer, mas Ele está agindo. Se você está fraco, Deus está te fortalecendo. A força não vem de você, vem dele. E se você já está firme, não solta a mão de Deus. Porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Hoje, eu posso dizer com toda certeza, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! A restauração da família e o chamado à fidelidade. Quando eu penso no que Deus fez na minha vida, eu não tenho palavras para agradecer. Mas uma coisa eu sei, Deus não faz nada pela metade. Se Ele começou uma obra, Ele vai terminar. E foi assim com a minha família. A volta do meu pai, um milagre de paciência. Meu pai, irmãos, era um homem duro. Não era de falar muito, mas quando falava, era para dizer não. Não vou na igreja. Não acredito nisso. Já tentei e não deu certo. Essas eram as palavras dele. Minha mãe orava, eu orava, mas parecia que nada mudava. Até que um dia, depois de anos de oração, ele começou a sentir um vazio. Não era doença, não era tristeza, era Deus mexendo no coração dele. Um domingo, sem avisar, ele entrou na igreja. Não falou nada, só sentou no fundo. Mas aquele foi o primeiro passo. Com o tempo, ele começou a ouvir a palavra. Não foi fácil. Ele ainda tinha dúvidas, ainda questionava. Mas a graça de Deus é maior que qualquer resistência. Um dia, depois de um culto, ele me chamou e disse: filho, eu quero ser batizado. Irmãos, quando eu vi meu pai nas águas batismais, confessando o nome de Jesus, eu chorei. Não chorei de tristeza, chorei de alegria porque Deus tinha respondido às orações da minha mãe. Hoje ele não só congrega, como também ajuda nos trabalhos da igreja. Ele não é mais o mesmo homem. A minha irmã, do caminho errado à salvação. A minha irmã, como eu falei, estava seguindo os mesmos passos errados que eu segui. Ela saía, se envolvia com más companhias, e a gente via que ela estava se afastando de Deus. Mas a gente não desistiu. Orávamos por ela, falávamos com amor, sem julgar. Até que um dia, ela teve um sonho. Não vou dizer que foi um sonho bonito, não. Ela sonhou que estava num lugar escuro, e uma voz falou: se você continuar assim, não vai ter mais volta. Ela acordou assustada, mas aquele sonho foi um aviso de Deus. No domingo seguinte, ela veio para a igreja. Não falou nada, só sentou e chorou. Depois, ela me contou: eu não quero mais viver assim. Eu quero servir a Deus. Hoje, ela está firme, batizada, cheia do Espírito Santo, e ajuda no trabalho com as crianças. Deus não só a tirou do caminho errado, como a usou para abençoar outras vidas. A minha doença, uma provação que se tornou bênção. Eu já contei como fiquei doente, como fogo selvagem me atingiu. Mas eu quero falar mais sobre isso, porque até nas provações, Deus tem um propósito. Teve dias que eu não conseguia nem me mexer. Minha pele ardia, meu corpo doía, e eu pensava: será que Deus esqueceu de mim? Mas aí eu lembrava das palavras do cooperador: Deus não faz barganha com o homem. Ele sabe o que está fazendo. E sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava deitado na cama sem forças, eu comecei a orar. Não era uma oração bonita, não era uma oração de quem está bem. Era uma oração de quem está no fundo do poço, mas ainda acredita. E Deus ouviu. Não foi do dia para a noite. A cura veio aos poucos. Primeiro, as bolhas começaram a secar. Depois, a dor foi diminuindo. E hoje não tem mais nenhuma marca no meu corpo. Os médicos não explicam, mas eu sei. Foi Deus. E sabe o que mais? Enquanto eu estava doente, eu aprendi a depender dele de um jeito que nunca tinha dependido antes. A doença me aproximou de Deus. O chamado à fidelidade. Irmãos, eu não tô aqui para contar essa história só para vocês ouvirem e falarem: que bonito. Não. Eu tô aqui para dizer: Deus quer fazer o mesmo na vida de vocês. Se você tá afastado, volte. Deus tá te esperando. Se você tá doente, confie. Ele tá te curando, mesmo que você não veja ainda. Se você tá fraco, persista. A força vem dele, não de você. Se você tá firme, não solta a mão de Deus. Porque o adversário tá sempre à espreita, esperando uma brecha. Eu já vi o que acontece quando a gente sai do caminho. Eu já senti o peso do pecado.
Mas eu também já senti o poder de Deus me levantando. E eu não quero mais viver sem Ele. A mensagem final: fique firme. Hoje eu posso dizer com toda certeza: Deus é fiel. Ele não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele, Ele continua nos chamando. Se você está lendo isso hoje e está passando por uma luta, não desista. A batalha é grande, mas a vitória já é nossa. Se você está firme, continue. Não olha para trás. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. E se você ainda não conhece Jesus, eu te convido, venha para Ele. Não espere mais. Não deixe o adversário te enganar. Deus está de braços abertos, esperando por você. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia!